Diferente das outras famílias, os candidatos à sucessão da família Vernas não são só os filhos do arquiduque. Todas as crianças do arquiduque e da linhagem direta da mesma geração vão competir para serem o sucessor do clã. Cada candidato vai lentamente aumentando suas forças, reunindo guerreiros Vernas. Nesse nível, tem 5 candidatos para duelarem por essa posição: a 7ª criança Erna, a 6ª criança Videm, a 4ª criança Ura, a 3ª criança Dren e o arquiduque Aren. O fato de Mord ter concluído o túmulo do deus do combate causou um efeito gigantesco em todos eles. E aí, pessoal, esse vídeo é a parte 6 dessa obra. Caso não tenham assistido às anteriores, sugiro clicar no card acima para ser direcionado à playlist que contém as primeiras partes. Assista a todos os vídeos e depois retorne aqui, garanto que valerá muito a pena. Sem mais enrolações, bora pro vídeo! Sentado à mesa, alguém fala que todos irão querer recrutar um Mord. Essa pessoa é a 6ª criança Videm, o qual diz que não deixará a Mord cair em mãos erradas, ou seja, vai recrutá-lo antes dos outros. A cena muda para o castelo do arquiduque, onde os empregados estão apresentando uma nova casa para o Prota. Ele agora pode morar dentro do castelo, na área onde os mais ricos estão. O Prota entende que esse tratamento é devido aos seus feitos e por isso ganhou um local para morar, além de um campo de treinamento próximo a ele. Os empregados dizem que ele pode pedir qualquer coisa enquanto vão se retirando do local. Mas, logo em seguida, alguém grita na porta pelo seu nome. 2 homens entram no quarto, assustando os empregados. Assim, eles perguntam se ele é um Mord. Olhando para os dois, o Prota explica que os guerreiros podem ser divididos em 4 rankings: guerreiro comum, intermediário, avançado e especialista. Com isso, ele deduz que esses 2 são guerreiros de grau intermediário. Um dos guerreiros dizem que estão lá a mando do jovem mestre Druin, ou seja, a 3ª criança que está na disputa para a sucessão. Então, o guerreiro abre um pergaminho que contém uma mensagem de Druin, que diz: Senhor Mord, ouvi histórias sobre você. Fiquei impressionado. Por acreditar que seus talentos serão de grande uso, espero que aceite a proposta de ser meu guerreiro. Prometo que boas novas virão e será bem aceito. O figurante diz que o Prota deveria ficar feliz em receber tal proposta, de ser a espada de Druin. Porém, o Prota surpreende, lhe questionando quem é o jovem mestre Druin. Ele não recorda muito, pois na novel havia muitos sucessores, assim ele só lembra dos que sobreviveram depois dos 7 anos. Os 2 guerreiros ficam bravos com o Prota por ele não saber quem é Druin, e perguntam se ele quer brigar com eles. Esses figurantes são engraçados demais, sabem que o cara solou uma dungeon foda sozinho e ainda acham que tem alguma chance contra ele. Mas o Prota permanece calmo e responde que só não consegue lembrar, enquanto uma 4ª pessoa pergunta se ele sabe quem é o jovem mestre Videm. Os 2 figurantes se espantam ao ver a pessoa chamada Wolse, enquanto perguntam o que ele está fazendo ali. Esse cara deve ser filho do Kesley com a mãe do Fion, só pode. O Prota parece conhecer essa pessoa e diz que ele é um guerreiro intermediário, como também recorda da 6ª criança Videm. O Prota também revela que esse cara, além de ser da linhagem dos Vernas, ainda tem mais alguma coisa. O Wolse, intimidando um dos figurantes, fala que está ali pelo mesmo motivo, enquanto o guerreiro de Druin responde que chegou primeiro, mandando-o embora. Mas o Wolse enfia o dedo na ferida do cara e diz que ele quer ganhar as coisas por ordem de chegada, pois sabe que é um fraco, assim deixando o figurante bem feliz. Ao receber uma proposta de cair na porrada, o Wolse chama ele para fora, ao passo que diz que se ele o destruir, ensinará uma lição para o jovem mestre e que, se não estiver confiante, é para colocar o rabinho entre as pernas e fugir, além de falar para Druin que seu subordinado é um perdedor. Ouvindo isto, o figurante se irrita e grita que eles vão fazer o Wolse se arrepender disso. O cara, além de incluir o outro, pois não consegue lutar sozinho igual um Vernas, ainda diz isso enquanto vai saindo pela porta. É um medroso mesmo. O Prota, vendo toda aquela cena, diz que nem todos os guerreiros intermediários estão no mesmo nível, pois aqueles 2 não tentaram fazer nada contra o Wolse. Assim, ele se apresenta para Mord, que o chama de veterano, porém o Wolse diz que não precisa dessa formalidade, já que não dá para se basear nisso, uma vez que aqueles 2 figurantes são seus veteranos também. Resumindo, nos Vernas só há respeito para com os mais fortes. Com isto, o Wolse fala que o verdadeiro grau de um guerreiro não é definido pela sua idade ou rank,
pois para alguém ser honrado tem que ter motivo. O prota concorda e afirma saber que ele veio pelo mesmo motivo dos outros, para recrutá-lo para o lado de Videm. Então, pergunta o que acontecerá se ele aceitar a oferta. O Wolse responde que trouxe uma proposta incrível, já que o prota é uma estrela em ascensão. Porém, isso não importa de nada, pois o fará aceitar seguir o seu Lorde de qualquer maneira, mesmo que precise espancar o prota. Agora sim, política pra quê, né? Se podemos resolver na pancadaria mesmo. Ele diz isso enquanto encara o prota de frente. O Wolse fala que o prota deve cair na real, pois ele ficou com o ego inflado só por ter ganhado de um panaca. O panaca é isso aqui, ó. O prota entendeu que o Wolse já foi ali com a intenção de lutar desde o começo, e assim fica feliz, pois poderá testar o quanto ficou forte depois do treinamento com o Deus do Combate. Desse modo, ele aceita lutar contra o Wolse. Muda a cena e já estamos no local do treinamento, ao lado dos aposentos de Mor. Sem muita formalidade, o prota já pergunta ao Wolse se ele quer usar alguma arma, pois não acha que ele seja da linhagem dos Vernas. Eita, já tirou onda logo de cara, dizer um negócio desse para um Vernas só não é pior do que chamar ele de discípulo do David. Então, o Wolse surpreende, afirmando que realmente não é da linhagem Vernas, mas que prefere lutar sem usar armas, pois tem algo mais forte que isso. O cara parece uma mistura de Kesney e Fion, e não é dos Vernas, pelo menos é mais homem que o instrutor David. Assim, ele mostra uma manopla de impulso de mana, na cor amarelo-laranja, enquanto diz que ouviu falar que Mord quase perdeu para o instrutor mesmo usando o sangue divino, além de dizer que a manopla de impulso é uma habilidade que guerreiros iniciantes, como o prota, não conseguem replicar. Assim, sem poder usar isso, suas chances de vencê-lo são reduzidas a zero. No entanto, antes dele terminar de falar, já aparece com os olhos esbugalhados, enquanto o prota já está usando a manopla nas duas mãos e o chamando para a briga. Depois disso é aquela coisa de sempre, o cara que parecia forte e agora está agindo como figurante, sem acreditar que o prota pode usar as mesmas habilidades que ele, tadinho. Continuando, o Wolse surpreso pergunta se o prota aprendeu aquilo em apenas 4 dias, pois isso seria impossível. O prota pergunta se ele achava mesmo que ele não evoluiria em 4 dias, enquanto avança e já usa um ataque no Wolse. Entretanto, ele consegue desviar dando vários saltos para trás e parando sem muito esforço. Mas o prota já está em sua frente novamente, atacando o chão com a manopla de impulso, o que derruba o Wolse enquanto deixa um buraco enorme no solo. O Wolse reconhece que o prota é muito forte, mais forte do que ele ouviu falar, e se questiona se é possível ficar tão forte assim dentro de 4 dias. Porém, acha que o prota deve ter escondido sua força total. Claro que pode ficar forte assim em 4 dias, o cara estava treinando com o próprio Deus do Combate, seria o mínimo de se esperar, né? O Wolse ri e fala que está impressionado e que subestimou Mord. Enquanto isso, o prota aparece em pé com sua mana fluindo fortemente pelo seu corpo e sendo mais ainda amplificada. Logo, o prota fala que já é tarde para desculpas e que até agora ele só estava se aquecendo. Agora, o Wolse se questiona do porquê o prota ter quase perdido para o instrutor, já que ele tem isso tudo de mana. Acho que contaram uma história diferente para o Wolse, pois pelo que eu lembro da luta, o instrutor nem sequer conseguia cortar o prota com a espada, enquanto ele estava usando o sangue divino. Ele diz que mesmo para um descendente de Vernas, é impossível ter tanta mana. Com isto, ele pergunta a Mord se estava escondendo sua força durante a luta contra David. O prota pensa, mas deduz que o Wolse não iria acreditar em sua resposta. Então reconhece que é impossível evoluir tanto assim em 4 dias. Porém, para ele, ocorreram 2 coisas que fizeram isso se tornar possível. Primeiro foi a bênção do corpo do Deus do Combate, que não só deixa ele usar autoridade, como também traz o talento inato. Como resultado, suas habilidades físicas e de mana irão aumentar grandemente. Eu ainda não sei o que é essa tal de autoridade. Se alguém descobriu, coloque nos comentários o que seria isso, por favor. A segunda coisa é o fragmento do mundo, como fonte de mana. E foi por ter lido na novel que o prota aprendeu a usar isso. Embora ele ainda não tenha usado o fragmento, mas é legal ver a reação de Wolse, sendo que o prota ainda não atingiu seu máximo. Wolse fica impaciente com o silêncio do prota e admite que o subestimou, mas que mesmo ele deseja ver os verdadeiros poderes do prota. Assim, ele começa a usar uma habilidade estranha,
que surpreende o Prota, então ele vai se transformando em uma criatura peluda, com garras enormes e dentes ameaçadores. Vendo aquilo, o Prota só se pergunta quem seria a mãe de Urso. Na novel, tem algumas pessoas que sofrem com a maldição da lua cheia. Enquanto a maioria delas muda na lua cheia e começam a atacar todos ao seu redor por estarem possuídos pela raiva, existem aqueles que conseguem superar e controlar ela como bem entendem. Essa fusão entre homem e monstro é chamado de licantropo. Então, olhando com sede de sangue para o Prota, ele pergunta se está pronto. E é deste modo que é introduzido o lobisomem na obra. Parece que vamos ter algumas lutas emocionantes daqui para frente. Pessoal, esse vídeo foi mais curto, pois estou fazendo assim para tentar postar mais vídeos sem muita demora. Caso queiram a continuação, deixem nos comentários pedindo o próximo capítulo. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. Saiba que esses pequenos gestos geram grandes impactos nesse canal. Obrigado por assistir e até a próxima.